nós entramos com uma dificuldade financeira, foi no plano cruzado, né? O juros estava 2,7 ao mês. Eu falei, vou comprar mercadoria, né? É melhor eu ter a mercadoria dentro da loja aqui e o juro baixo, o trabalho, né? Na verdade, na ignorância, né? Porque no país em qual nós vivemos, né? É muita incerteza. Né? E eu não tinha essa experiência, eu queria trabalhar, eu queria vender e comprava de todo mundo, chegava caminhões e caminhões de mercadoria. Naquela época a inflação chegou a 80% ao mês. Né? Então eu comprava um caminhão de sofá que pagava R$1.000 num sofá, aí já tinha 2, 3 pedidos, no terceiro pedido o sofá já era R$2.500, R$3.000. Era assim. Então era uma loucura. Todo dia remarcava preço nas coisas, nossa. Seu pai com os carros, né? Foi impressionante. Meu pai trabalhava com carro nessa época e desde os anos 80 a gente, por muitos anos, ficou precificado em dólar, né? Porque era uma maneira de você fazer menos reajuste. Outro dia eu estava ouvindo um podcast do Bruno Perini e ele escreveu um livro e ele falava a respeito dos juros dos anos 80, né? Se a gente somasse os juros dos anos 80 até o começo dos anos 2000, quando foi criado o real, dava em torno de 12 trilhões de %. Não, era uma loucura. É incalculável. Tanto que teve uma época que a gente cortou 3 zeros porque era inviável andar com tanto dinheiro na mão. Foram vários planos, né? Sim. Aí a gente entrou numa dificuldade grande, começamos a atrasar os pagamentos, começou a ter juro. Aí um representante falou, não, você vai precisar pedir concordata, cara. Você vai pedir concordata porque você não vai conseguir pagar. Né? E eu tinha algumas dívidas no banco. Por que eu entrei nessa dificuldade? Porque como incendiou o meio lá, né? E os prédios não eram nossos. Aí esses prédios eram de uns chineses. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar esse prédio. Era metade de um quarteirão. Né? É grande lá. Então nós ficamos com a parte da frente construída, o meio foi destruído pelo fogo, e o fundo só tinha um barracão e o resto era tudo lote. E nisso a Cical, que tem uma empresa que existe lá, de material de construção, muito consolidada, eles falaram, não, a gente compra metade, a gente fica com a maior parte do terreno e depois vocês ficam com essa parte da frente. Aí eu já não tinha dinheiro, aí eu fui nos bancos. Minha esposa fala, se tivesse um banco eu ia lá financiar. Passou em todos. Eu fui em 11 bancos e arrumei. Quanto você consegue para mim? Eu estou comprando um imóvel e eu não tenho... Né? E eles conseguiram. 101, não lembro na época quanto que foi o valor. Eu sei Mas que existia 11 bancos em Tupã? na época existia. Você pegou da região? Existia Banco Comindes, existia tinha Banco muito banco Real, antigamente. Tinha Banco muito Mercantil. Aí tinha o Banco do Brasil, o Banespa, um monte de banco, Unibanco. É que alguns bancos foram comprando os menores. Sim. Né? E aí acabei comprando e depois já fui reformando, né? Já fui construindo tudo e comprando móvel, e aí a coisa pegou e eu falei, vixe, agora não vai ter jeito. Aí pedi a concordata, eu namorei minha esposa 8 anos, na semana que eu estava fazendo o pedido da concordata, eu estava fazendo levantamento do meu ativo e do meu passivo. E aí eu falei, até minha esposa falou, vamos cancelar esse casamento. Eu falei, que jeito, já está tudo pronto, tudo certo? É a única coisa que tá paga. E eu tinha contratado, fiz uma permuta de um freezer com a banda... Ai, meu Deus, como é que eu esqueci o nome deles agora? Mas eu lembro daqui um pouquinho. E aí a gente fez o casamento, aí fui para a lua de mel, tudo. Aí meu pai falava, volta, porque eu já tinha dado entrada com o pedido da concordata. E eu queria seguir mais o caminho, porque eu fui Acho que é pro por sul. isso que a mãe tem trauma de viajar, né? Na primeira já tava assim? Faz sentido, agora eu tô entendendo. Agora eu entendi tudo, né? Aí deu certo, deferiu. Por quê? Porque o meu ativo tem que estar acima do passivo. O prédio da loja está no nome da empresa, Comércio de Imóveis Eletrodomésticos Pantuf. Então, a soma do prédio, né, e mais o meu estoque, pagava a dívida. Então, por isso, foi deferido. E naquela época, não tinha correção monetária, era 1% ao ano a concordata. Então, os bancos aceitam receber ali de acordo com a concordata, mas eles entram com a execução contra os avalistas. Sim. Né? E aí tivemos que pagar tudo primeiro isso aí, para não ter problema. Um dos avalistas era meu tio, que já faleceu também, o Zeca Pantolfi, né? E graças a Deus conseguimos pagar todo mundo antes, né? E aí
surgiu a oportunidade, nessa dificuldade aí, da gente abrir uma loja em Panorama. Por que Panorama? Na verdade, a gente já tinha uma filial na cidade de Baço, meu irmão que cuidava lá, Entendi. o Edson, né? E aí, para a gente poder sair dessa concordata e pagar logo todo mundo, como meu pai e a minha mãe gostavam muito de pescaria, eles vinham muito para Panorama. E Panorama não tinha loja de imóveis. Tinha uma loja pequena de um senhor lá, não me lembro o nome agora, mas não tinha, por exemplo, faltava ferro, liquidificador, não tinha essas coisas pequenas. E aí um dia a gente veio pescar em Panorama, veio toda a família e tal, e eu falei, vou dar uma olhada aí, né, se tem um ponto aí e tal. Vai que. E aí deu certo, nós já alugamos o ponto, né, e abrimos a loja. Eu lembro que o primeiro dia da loja, rapaz, tudo apertadinho, tudo pequenininho, bem compacto. Eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava que ia vender o que vendeu em Panorama. Então, eu amo Panorama. Foi bem recebido, né? Na verdade, você supriu uma necessidade também da cidade, né? cidade Graças a precisava. Deus, fomos bem acolhidos. A minha esposa, como a mãe dela ficou em Tupã, né? E ela, na verdade, era filha única, porque os dois irmãos dela, o Chico e o Beto, um estava morando em Itagará da Serra e o outro em São Paulo. E ela, né, deixar a mãe dela Sim. sozinha. Espalhou mesmo, tal. hein? Pra cada canto. Espalhou. Porque, na verdade, ela dormia com a mãe dela, sabe? Então, era Entendi. uma coisa muito Bem bacana, unida. um relacionamento muito bonito de mãe e filha. E ela não via a hora, queria voltar, né? Mas não tinha mais jeito, né? Eu falei, agora não dá mais. Agora Deu nós certo estamos aqui. aqui. É. Pra você ter uma ideia, em Panorama, nós não tínhamos nem lugar para comprar leite, por exemplo, para os nossos filhos. A Natália, a Angélica estava grávida da Natália, né? Na época. Eu lembro que teve um rodeio lá, para a gente sair da loja, tivemos que passar por um muro, subir assim. E eu, na verdade, com a Angélica grávida lá, a gente morava no fundo da loja, né? Numa telha de Eternite. Eu tinha um montador de móveis que ele ficava do lado, né? Dormia ali do lado e eu e a Angélica do lado. Então não conseguia fazer nada também. Eu falei, mas tá tudo certo, vamos agradecer. Tamo junto, Mas tamo já junto. tava grávida também? Tava grávida. Já tinha feito. Já tinha feito, já.